Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa. Eu sou a Laura. E bem-vindos a mais um episódio do programa Descobrindo Raízes. Sou Silvana Cotrim, tenho 57 anos, nasci em São Paulo e moro há 9 anos em Atibaia. Sou formada em Gestão Cultural e Gestão de Recursos Humanos. Sou fundadora e líder da Associação Cultural Negra Visão e do Quilombo Negra Visão. Sou co-líder do Núcleo Atibaia do Grupo Mulheres do Brasil e co-líder do coletivo Linhas Livres, um coletivo de bordado. O racismo me afetou da mesma forma que afeta todos os negros do Brasil, tirando a minha autoestima, me deixando muitas vezes com a sensação de que eu não poderia chegar nos lugares onde eu almejava chegar, tratando, porque eles tratam a gente como incapazes muitas vezes, como pessoas que não aprendem e que não conseguem fazer as coisas, e isso afeta cada um de nós. Mais do que afetada pelo que eu passei, eu fui afetada pelo que eu vi as outras pessoas passarem. Eu nunca sofri racismo direto, nunca ninguém falou para mim que eu não poderia fazer ou que eu não poderia entrar em algum lugar por ser negra. Mas eu já ouvi e já vi pessoas serem impedidas de fazerem qualquer coisa ou de entrarem em lugares por conta de serem negros. Já sofri racismo velado, já fui olhada com olhos de desdém, já fui olhada com olhos de pouco caso, que eu não conseguiria, de que eu não era capaz. Já recebi esses olhares, já ouvi alguns comentários não explícitos, mas que me deixavam saber que eu tinha uma condição diferente por ser negra. E isso eu sei que não só eu, mas muitos de nós passaram por isso de maneira velada. E isso infelizmente faz com que alguns de nós digam que não sofreu racismo, porque não foi xingado, porque a pessoa não impediu que ele fizesse alguma coisa, mas os olhares, aquelas pequenas palavras, aqueles pequenos gestos mostram o quanto muita gente acha que nós não devemos estar onde estamos, seja fisicamente, seja academicamente, as pessoas acham que nós não temos direito de estar nesses lugares. Eu creio que o racismo é muito forte porque o Brasil é um país que foi criado em cima de um sistema escravo. Esse Brasil foi construído por mãos negras, que foi todo ele trabalhado para que essa situação fosse permanente. Quando nós somos trazidos da África, nós somos trazidos porque nós tínhamos conhecimento, porque nós tínhamos tecnologia. Mas quando chegamos aqui, a história que foi contada, inclusive para os nossos e principalmente para os nossos, é que nós estávamos sem fazer nada na África e que se nós não fôssemos resgatados, capturados, a nossa vida não seria boa. Que nós devemos agradecer por termos sido escravizados para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, é difícil reverter essa história que nos foi contada
É difícil tirar de dentro de nós a dor e a tristeza que nos foi passada com toda essa história. Então, essa história tem que ser novamente contada. Ela tem que ser contada da maneira correta. O racismo não acaba também porque é muito difícil para o povo branco abrir mão dos seus privilégios, do privilégio de estar nos lugares altos, porque o país é um país de mente colonizadora. Então é difícil para uma pessoa achar que ela tem que abrir mão de alguns privilégios que são naturais para ela, para que as outras pessoas possam se desenvolver. Outra coisa que faz com que o racismo seja muito forte é a questão da democracia racial, né? As pessoas dizem nós somos todos iguais. Enquanto nós não vermos a cor da pele, nós não vamos saber que nós somos diferentes. E pior do que ser diferente é ser tratado como pessoas diferentes. Enquanto uma pessoa não vê que as cores de pele são diferentes e que o tratamento é diferente por causa da cor da pele, isso não vai passar, isso não vai modificar. Eu acho que a maneira da gente reverter essa situação, da gente mudar isso, é conversar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, contar a real história do povo africano, dizer que o que houve foi um sequestro, nós não viemos porque nós queremos ver, eu estava lá e eu quis vir para cá, eu achei que eu era inferior, não. Nós temos uma glória na África que é anterior à situação de escravismo, e essa glória tem que ser contada. Quando nós tivermos orgulho do nosso passado, nós poderemos levantar nossa cabeça e lutar pelo nosso presente, pelo nosso futuro. Nós, como povo preto, não podemos recuar, não podemos voltar, não podemos retroceder. Nós chegamos até aqui e o que nós podemos e temos que fazer é avançar, avançar com orgulho da nossa história, contando a nossa história e mostrando para as pessoas que nós somos tão capazes quanto elas, quanto as pessoas brancas. E vamos falar a verdade, muitas vezes nós somos melhores. E não só no futebol, mas nós somos cientistas, nós somos professores, nós somos médicos, nós somos dentistas, nós somos engenheiros, nós somos pessoas com todas as capacidades. E o que eu espero é que nós, como povo preto, tenhamos essa consciência e que o povo branco também tenha e saiba que nós não pedimos nada além de respeito e oportunidade. Nós não queremos o seu lugar, povo branco, nós queremos o lugar que nos foi negado, o lugar que nos é de direito. E é isso. Meu nome é Roberta, tenho 27 anos, eu sou bailarina profissional, eu danço desde os 10 anos de idade e eu me formei no núcleo social, em Osasco mesmo. Eu acho que se não fosse esse núcleo social eu nunca teria me envolvido, nunca teria tido a oportunidade de me envolver com arte, de conhecer a dança, principalmente balé clássico, que é uma coisa bem inacessível ainda, né? Dancei numa companhia profissional por 2 anos, mais ou menos. Pela dificuldade de sobreviver com arte, né? Mesmo trabalhando numa companhia profissional, eu tive que sair para ir trabalhar com outra coisa, relacionada à dança ainda, mas não dançando, né? Eu fui dar aula. E depois desse tempo, parei de dançar por 2 anos, por conta disso, dessa dificuldade de ter que trabalhar, sobreviver, pagar as contas, então eu tive que me afastar um pouco e acabei voltando depois porque é uma coisa que acho que eu não consigo não trabalhar com isso, né? Consegui dar um jeito de sobreviver com dança. Durante a minha formação, eu acho que eu não convivi muito com isso, até por eu estar numa ONG, né, num projeto social. Então, eu me via muito nas pessoas, né? Pessoas pobres, pessoas pretas,
Então eu não convivi muito com racismo durante a minha formação. Eu acho que eu fui me perceber isso quando eu entrei na companhia. Só que eu não reconheci, né? No primeiro instante eu não reconhecia que era racismo. Eu achava que era muito normal aquilo. A diferença de tratamento para com os outros bailarinos. Só tinha eu e mais um bailarino e mais um menino negros na companhia. E assim, claramente era diferente o tratamento. E aí com o tempo eu fui percebendo essa diferença. Ué, por quê? Porque me trata diferente? Eu fiz uma audição pra estar lá, sabe? Eu não fui... não foi um favor eu entrar na companhia. E eu era tratada como se fosse um favor, como se aquilo fosse um favor. E por muito tempo eu fiquei achando que, nossa, obrigada por terem me aceitado, obrigada por terem me dado essa chance. Só que não, eu lutei por aquilo, eu estudei 8 anos pra ter a técnica suficiente para entrar numa companhia, para me tornar uma bailarina profissional. Então não era normal. Comecei a perceber que aquilo não era normal, que não deveria ser daquela forma. E eu acho que naquele momento eu comecei a perceber o que era racismo, sabe? Então na dança eu acho que tem muito isso ainda. A gente tem medo de lutar por aquilo que a gente quer, porque as oportunidades são tão poucas que quando a gente tem uma oportunidade pequenininha, a gente agarra aquilo e aceita muita coisa para não perder. Tem sido muito falado, agora a gente está falando mais sobre isso, só que eu acho que ainda é muito manipulado. Eu acho que nesse momento está na moda ser antirracista. Está muito na imagem, as coisas estão acontecendo, a gente começa a ver pessoas pretas em novelas, em papéis de protagonismo, mas ainda não passou disso, sabe? Eu acho que está muito superficial. Obviamente, se eu for fazer uma audição e tiver uma pessoa branca do meu lado com a mesma técnica, com o mesmo nível técnico que eu ainda acredito que isso vai contar na hora da escolha. Assim, eu tento passar isso para os meus alunos desde sempre, né? Eu gosto de falar das minhas experiências para que isso não se repita. Então, eu espero e acredito que quando um aluno meu estiver nessa situação, sentir isso, assim, no primeiro momento ele já vai identificar e já vai, sabe? Não é assim. Eu acredito muito nisso. Eu não tive esses exemplos, sabe? Quando eu era aluna, eu não escutava. Eu sabia, né? A gente ouvia falar mais ou menos ainda sobre isso. Mas eu demorei muito para conseguir identificar que aquilo era racismo e que eu era boa para estar ali e que eu não precisava aguentar aquilo. Então eu acredito que para os meus alunos e para os alunos de muitos professores pretos por aí, né, da minha geração, já vai ser muito diferente. Eles já vão identificar logo e conseguir dizer não para aquela situação. Quanto antes a gente tem consciência das coisas, eu acho que a gente já começa a movimentar para mudar as coisas. Para mim, a arte é para isso. A arte é para mostrar para a população ou para o outro que, olha, tem alguma coisa errada aqui e a gente está te mostrando isso. Porque a mídia não mostra, enfim, ninguém está interessado em mostrar isso para as pessoas. Eles querem o quê? Que as pessoas continuem alienadas e fazendo exatamente o que eles querem para que tudo continue do jeito que está. E eu acho que a arte serve para isso. Não só para entreter, sabe? A arte é muito mais do que entretenimento, é trazer consciência de forma que todos entendam. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Olá, eu me chamo Luiz Henrique, eu sou professor, escritor e produtor de conteúdos para a internet. Bom, minhas histórias com casos de racismo começam muito cedo. Eu me lembro de ainda ser muito criança, assim, de nem saber falar direito,
e já perceber que meus amiguinhos brancos, eles eram pegos no colo pelas pessoas e eu não, eu tinha que ficar no chão esperando aquela cena para continuar a brincadeira depois. E isso marcou muito, porque eu não entendia, eu achava que tinha algo errado comigo. Demorou para eu entender, já adulto, que isso era um problema das pessoas e desse racismo, que ele é tão introjetado dentro das pessoas que elas não percebem o mal que elas fazem para uma criança que não tem condições ali de se defender ou de argumentar. Ainda hoje, como professor, eu percebo muitos casos de racismo dentro da sala de aula, de piadas sem graças, né? O chamado racismo recreativo, que as pessoas usam para fazer rir. E eu já estudei muito literatura colonial e eu percebo que o racismo ele é uma construção da literatura também, de reforçar esses estereótipos, essa imagem do branco como um protagonista, né? E o negro apenas como alguém subserviente ali. E é engraçado porque a palavra escrita ela sempre demonstrou poder. E aí eu até indicaria para vocês lerem alguns autores que são muito importantes para a gente refletir. Um autor brasileiro que escreveu O Genocídio do Povo Negro, o Abdias Nascimento, gravem esse nome, e também o Frantz Fanon, que escreveu Peles Brancas, Máscaras Negras, ou ao contrário, eu tenho um livro aqui, que são autores que trabalharam nesse sentido de desconstruir essa imagem que foi feita através da literatura e da ciência. Hoje, eu acho que a gente vai superar muito algumas questões relacionadas ao racismo, primeiro pela vida cotidiana. A gente vai começar a ocupar esses espaços. Hoje eu já sou um professor, ocupo esse espaço, estou na internet divulgando meu trabalho, ocupando esse espaço. Então as pessoas precisam entender que o século passado, os séculos anteriores ficaram para trás, que a gente agora vislumbra um futuro. A ciência que antes foi usada para ratificar, né, o racismo, né, para dizer que existia um povo superior, ela já foi totalmente superada pelos estudos mais atuais. Hoje, quando a gente vai estudar o DNA do ser humano, a gente descobre que existem muitas coisas em comum entre pessoas de peles diferentes. Né? É um detalhe no DNA, é uma coisa pequena, nós temos muito mais coisas em comum do que coisas diferentes. Então eu acredito muito nesse caminho científico da gente entender que nós temos todos um ancestral comum e que, portanto, viemos do mesmo lugar e que provavelmente nós iremos para o mesmo lugar. Objetivamente todos morrem, né? Mas subjetivamente todos nós temos um imaginário, temos uma construção mitológica, uma construção literária que precisa ser respeitada. Então fica essas dicas aí para vocês. Eu acredito muito na literatura e na ciência como uma resposta a esse racismo, a uma resposta a essa ideia ultrapassada de que pessoas negras não são capazes de produzir peças respeitáveis, né, ou obras intelectuais respeitáveis. Muito pelo contrário. Né? Nós temos grandes intelectuais negros que vocês precisam conhecer, que vocês precisam ler para ampliar a visão de mundo, principalmente em relação ao racismo que ainda existe no Brasil e que a gente vai precisar enfrentar durante muito tempo, porque foi uma construção de muito tempo. Então, o meu incentivo é sempre que pessoas negras como eu escrevam, apareçam, atuem, estudem muito, façam literatura, façam ciência, porque é dessa forma que a gente vai demonstrar na prática que não existe qualquer diferença além da cor da pele. Somos muito mais parecidos do que a gente imagina. É só a gente fechar os olhos e a gente percebe que por dentro nós somos carregados de muitas coisas semelhantes, desde os nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas sensações, até mesmo a vontade de se conectar com o outro. Beleza? Então, um grande abraço para vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com esse trabalho. Tchau, tchau.